capítulo 3, versículo 19, do livro de Lamentações do profeta Jeremias. Diz assim o profeta: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ore comigo mais uma vez. Senhor, tua é a palavra, Senhor. O que nós pedimos essa noite é que o teu Espírito Santo sopre sobre nós a tua palavra, nos conduzindo a toda a verdade, para o nosso bem, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine como seria o mundo se não tivesse segunda chance. Imagine como seria a sua vida se não tivesse segunda chance. Se você não pudesse voltar e recomeçar. Se você não pudesse voltar e começar novamente. Imagine como seria a sua vida se todas as suas decisões fossem definitivas e irreversíveis. Imagine como seria a sua vida se não tivéssemos segunda chance. Bom, é claro que algumas das consequências do nosso passado são de fato definitivas e irreversíveis. Mas nós não somos condenados a ser as mesmas pessoas para sempre. Imagine como é que seria a sua vida se não tivesse segunda chance. Primeiro, eu penso que se não tivéssemos segunda chance, nós viveríamos em solidão. E com viveríamos em solidão, eu quero dizer em absoluta solidão. Em total solidão. Viveríamos sozinhos, porque nós teríamos afastado de nós as pessoas com as quais tivéssemos cultivado uma relação, um relacionamento o suficiente para que esse relacionamento, essa relação, fosse chamada de relação de amor, de afeto. Teríamos afastado as pessoas de nós, porque todas as vezes que nos aproximamos de alguém o suficiente para chamar essa relação de afeto, essa relação de amor, para amar este alguém, o suficiente para desejar este alguém conosco, todas as vezes que cultivamos essa proximidade, nós nos ferimos mutuamente. É recíproco. É inevitável que nós nos esbarremos. E que nessas colisões, nesses esbarrões, isso gera feridas. Palavras, atos, gestos, padrões de comportamento. E então nós teríamos dito algumas coisas. Teríamos feito algumas outras coisas. Nós teríamos nos comportado de uma determinada forma, maneira, que essas pessoas teriam sido expulsas da nossa vida. Nós as teríamos expulsado das nossas vidas. Ou em algum determinado momento, elas teriam escolhido ir embora das nossas vidas. Então imagine se não tivéssemos a chance de poder voltar e fazer essa viagem no tempo, que é a experiência do recomeço, a experiência do perdão, a experiência do arrependimento, da reconciliação. Porque a experiência do perdão, do arrependimento, da reconciliação, é uma viagem no tempo em que eu vou lá no passado e digo assim, olha, cancele essa palavra. Não leve em consideração na nossa relação de hoje, do momento, do presente, isso que eu te disse lá atrás, o que eu fiz lá atrás. Não leve em consideração para o agora a forma como eu me comportei lá atrás.
Vamos recomeçar, vamos nos reconciliar, vamos nos aproximar mais uma vez. Se não tivéssemos segunda chance, nós não teríamos pessoas ao nosso lado. Ou teríamos apenas relacionamentos superficiais. Relacionamentos tão superficiais que nós não nos machucaríamos. Ninguém se machuca em relacionamento superficial. E quem vive de relacionamento superficial e quem vive sozinho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se não tivéssemos segunda chance, nós estaríamos vivendo na solidão. Se não tivéssemos segunda chance, nós estaríamos condenados a viver presos às circunstâncias que foram configuradas a partir dos erros que cometemos no passado. Porque nós cometemos erros no passado. E cometer erros não significa necessariamente pecar. O que nós fizemos de errado no passado não implica obrigatoriamente em uma falha no nosso caráter. Nós erramos porque somos humanos. Erramos porque somos imperfeitos. Erramos porque não nascemos prontos. Nós estamos aprendendo. Erramos porque quando decidimos lá atrás, não tínhamos todas as informações. Ou não fomos capazes de avaliar as informações que nos eram disponíveis. Erramos porque nos deram informações pela metade, ou informações convenientes. Erramos porque outras pessoas nos induziram ao erro, ou porque outras pessoas erraram também, porque são imperfeitas. E nós erramos com elas. Porque acreditamos nas suas palavras, confiamos nas suas promessas. E erramos às vezes coletivamente. E se não tivéssemos a oportunidade de rever decisões, não teríamos a oportunidade de reconfigurar circunstâncias, rever decisões e poder dizer sim, é verdade, eu decidi me mudar para Portugal, mas agora eu decidi voltar para Curitiba. Sim, é verdade, eu decidi comprar esse carro, mas agora eu decidi vender. É verdade, eu decidi fazer essa faculdade, mas agora eu decidi que eu não vou fazer mais. Eu decidi ser seu sócio, mas agora eu decidi que eu não vou mais ser o seu sócio. Eu posso decidir diferente do que eu decidi no passado, e ao decidir diferente, as circunstâncias da minha vida, elas mudam. Então, se não tivéssemos segunda chance, nós estaríamos condenados a viver as mesmas circunstâncias, naquelas circunstâncias definidas pelos erros que cometemos, ou pelos pecados que cometemos, porque há coisas que nós fazemos que são erros, e que não são necessariamente pecados. São erros, mas há outras que são pecados. Nós cometemos, nós fizemos, e quando fizemos, sabíamos que era errado, que não deveria ter sido feito. Nós fizemos a conta da relação custo-benefício, e a gente falou, vou pagar para ver. Vou pagar para ver, vou fazer errado, e depois eu arrumo, depois eu conserto. Mas não deu para arrumar, porque pecado é assim, não dá para arrumar. Quando a gente se mete em pecado, dá start, deflagra um processo que foge do nosso controle. E aí então nós estaríamos condenados a viver vitimizados pelos processos de morte, deflagrados pelos pecados que cometemos no passado, se não tivéssemos segunda chance. Aliás, eu estou falando aqui segundas chances, usando essa expressão no plural, é porque é nisso mesmo que eu acredito. Que Deus nos dá a segunda, a terceira, a quarta, e há quem diga que o problema da segunda chance é que ela vira um monte, é segunda, terceira, quarta, quinta e de repente um monte de chance. E é isso mesmo, e é por isso que Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. A palavra de Deus diz assim, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Ela não diz, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã por 10 dias. Durante um mês, depois de um mês, não. Ela diz, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então tem segunda, terceira, quarta, 20ª chance, porque Deus é assim.
Deus nos dá segundas chances. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se não fossem as misericórdias do Senhor, se não fossem o fato de que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada dia, se não fosse o fato de que Deus nos dá segundas chances, nós viveríamos de lamentação. E apenas de lamentação. Porque não haveria nada que se fazer. Apenas lamentar. Apenas olhar para trás e dizer, poxa, que pena, né, que eu fiz aquilo. Eu sinto muito que eu fiz aquilo, mas não há o que se fazer, eu já fiz mesmo. Já foi dito, já foi falado, eu já me comportei daquela maneira. Sinto, mas não há o que se fazer, a não ser lamentar. Nós viveríamos lamentando, lamentando, lamentando. E é o que o profeta faz. Inclusive, ele escreve um livro cujo título é Lamentações de Jeremias. E ele vem lamentando, lamentando, lamentando. Mas num determinado momento do seu lamento, ele diz assim: eu me lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu me lembro de tudo isso. Eu olho para trás e eu me lembro de tudo isso. E quando eu olho para trás e eu lembro disso, a minha alma desfalece dentro de mim. A minha alma desfalece dentro de mim. E aí no versículo 21 do capítulo 3, ele diz: todavia, há também alguma coisa da qual eu me lembro. Eu me lembro daquilo que pode me trazer esperança. E o que é que pode nos trazer esperança? As misericórdias do Senhor. Quem vive se lamentando, vive olhando para o passado. Vive em função do passado. Quem vive olhando para frente é quem vive de esperança. Sim, eu enxergo o que eu fiz lá. Eu enxergo. E quando eu olho as decisões erradas, o que eu fiz ou deixei de fazer, quando eu enxergo, isso dói dentro de mim, a minha alma desfalece. Mas eu não vivo olhando para lá. Eu não vivo olhando para trás, para o passado, para as circunstâncias da minha vida. Eu não vivo lamentando pelo fato de estar aqui nessa situação. Como é que eu vivo? Eu vivo olhando para frente, baseado nas misericórdias do Senhor que me dão esperança. Eu não vivo olhando para trás, para o passado. Eu olho para o futuro. É daqui para onde eu vou. É claro que eu sei como é que eu cheguei até aqui. Eu sei. Mas eu não quero ficar o resto da minha vida lamentando por ter chegado até aqui. Eu quero enxergar daqui até onde eu posso chegar. O que pode ser de mim depois de ter me tornado o que eu me tornei? O que pode ser de mim depois de ter me tornado quem me tornei? As misericórdias do Senhor é que me dão essa esperança de que as coisas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, as relações podem mudar, eu posso mudar, e então eu posso olhar para o futuro com esperança. E aqui no texto, há um entendimento diferente sobre a misericórdia de Deus. Porque eu já disse isso aqui uma outra vez, quando se ensina a respeito da misericórdia de Deus, geralmente se ensina a diferença entre a justiça, a misericórdia e a graça. É mais ou menos assim: justiça. Você marcou um piquenique no seu feriado. É bem programa de curitibano. E aí você que marcou um piquenique no seu feriado, o que você merece? Que chova no seu feriado. E mais do que chover, o que você merece é que caia um raio na sua cabeça. Aí o feriado chega, piquenique marcado, vem a chuva, e não só vem a chuva, mas como Deus manda o raio também. Justiça, você teve, merecia, justiça. Misericórdia, geralmente se ensina assim: você merece a chuva e o raio. Chega o seu feriado, Deus não faz nada. Deus não faz nada. Fica lá olhando, vou ter misericórdia.
Você já sai de casa até assim, esperando o raio, sabe? É aquela vez que você chutou o pau da barraca, você fala, agora já era para mim. Não, até Deus tem limite para a paciência de Deus, agora já era. Deus vai pesar a mão sobre mim. E de repente, ninguém descobre, dá certo no final, você escapa. Aí você fala, obrigado, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado. Porque nessas horas, a gente só consegue orar por isso. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor tem e não faz nada. Agora, graça, você merece um raio na sua cabeça, você merece que chova no seu feriado. E aí, não só não chove, como Deus manda um sol maravilhoso. Um dia lindo, céu limpo. Aí você olha assim e fala assim, eu não mereço isso. E aí Deus olha para você e fala, eu estou sabendo. Eu sei bem o que você merece. E se eu fosse te dar o que você merece, eu teria tacado o raio na sua cabeça enquanto você dormia, você nem acordava. Mas eu mandei esse sol maravilhoso para que você entenda que eu não te trato de acordo com o que você merece ou deixa de merecer. Eu te trato de acordo com a minha graça. A gente aprende assim. E aí a gente aprende que a misericórdia é uma certa passividade de Deus diante dos nossos pecados. É Deus não fazer nada. Ficar de boa. Ali. Só que nesse texto de Lamentações de Jeremias, quando Jeremias está falando assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está falando isso debaixo do juízo de Deus. Porque quando Jeremias está escrevendo esse texto, ele está numa situação em que o povo de Israel merecia um raio na cabeça e Deus manda o raio na cabeça dos caras. O povo de Israel abandonou Deus, o Deus vivo de Abraão, de Isaac, de Jacó, correu atrás dos ídolos. E o profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 3, ele vai contar isso para a gente, como Deus ficou assim, indignado de que Israel tenha abandonado a ele e corrido atrás dos ídolos, dos outros deuses. Que Deus teria dito, pensa no absurdo, abandonou a mim um manancial de águas vivas, e eles foram beber água empoçada da chuva. Trocaram manancial de águas vivas por água empoçada da chuva. E Deus teria ficado irado, despertou a ira de Deus, e Deus olhou para os caras e falou assim, vocês são inconsequentes, vocês são insanos, quer saber? Vocês merecem um raio na cabeça de vocês, e Deus manda um raio na cabeça de Israel, e esse raio atende pelo nome de Babilônia. Babilônia entra, você conhece a história, reino dividido, reino do sul, Babilônia entra e destrói Jerusalém, mata criança, sacerdote, mulher, abusa, violenta, brutaliza, barbariza, mata idoso, leva embora de Jerusalém apenas os fortes, jovens fortes para servir como escravo, e a elite intelectual de Jerusalém para servir como escrava na Babilônia. E Jeremias está assistindo isso acontecer. E é do meio do juízo de Deus que Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí tem alguma coisa estranha. Como é que Deus manda um raio na cabeça de Israel? Deus exerce juízo sobre Israel. E o Jeremias está dizendo, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. E aí é aqui que você começa a entender que a misericórdia não é essa passividade de Deus em relação aos nossos pecados. Mas a misericórdia de Deus é a ação de Deus que cria para nós a oportunidade das segundas chances. É a ação de Deus que cria para nós a oportunidade das segundas chances. Não é Deus ficar quieto, parado. Ele poderia fazer descer fogo do céu e acabar com Israel. Do mapa, com o seu polegar, um sopro. Mas não é isso que ele faz. Não é isso que ele faz. Sim, ele faz
ele faz desmoronar os castelos de Israel. Ele vira de cabeça para baixo o mundo que Israel criou sem ele. E ele diz assim: acorda, esse caminho de vocês é um caminho de morte. E eu vou mostrar para vocês onde é que isso vai dar. E o que Deus faz, simplesmente, ele acelera o tempo e faz com que aqueles processos de morte deflagrados pelos pecados cometidos, esse processo aconteça em um tempo recorde. E agora Israel se veja no chão, Israel agora é obrigado a se olhar no espelho, agora debaixo do juízo de Deus, Israel olha para trás. E é isso que o profeta faz, o profeta olha para trás. Ele olha para trás e diz assim: foi ali. Foi aquela atitude. Foi aquele coração. Foram aqueles desejos. Foram aqueles hábitos. Aqueles comportamentos repetidos. Aquele tipo de coração. Aquelas relações, aquelas devoções. Aquelas paixões que nos trouxeram até aqui, até esse caos. Então o profeta diz assim: obrigado, Senhor, porque os meus olhos se abriram. E porque os meus olhos se abriram, eu tenho futuro, eu tenho esperança, porque o Senhor está me dando uma nova chance. É como se Deus dissesse para mim assim: olha, Neto, nesse caminho ali na frente, você morre. Então mude, escolha outro caminho. Decida outra coisa, não insista nessa sua postura. Se você mantiver essa sua palavra, o dano vai ser alto. Se você mantiver essa sua palavra, o dano vai ser muito grande. Retire essa palavra, volte atrás dessa sua decisão. Peça perdão, reconcilie-se, abandone esse hábito, porque se você continuar desse jeito, ali na frente, acaba e você mesmo se destrói. Esse caminho seu, ele vai terminar em destruição. Então acorda, acorda, meu filho. Isso é um ato da misericórdia de Deus, dar uma sacudida na gente. Porque a misericórdia de Deus é esse ambiente das segundas chances. É claro que ao longo do tempo, nós vamos mudando. Mas quase que sempre, nós mudamos quando somos obrigados a mudar. Quando não tem mais jeito, aí a gente muda. O Departamento de Saúde do governo norte-americano tem uma pesquisa em que eles concluíram que a cada 10 pessoas que recebem um diagnóstico do tipo, ou você muda ou você morre, cada 10 pessoas que entram num consultório médico e o médico diz assim: ó, meu senhor, ou você para com isso, ou você muda os seus hábitos, ou você vai morrer. A cada 10 pessoas, sabe quantas mudam? Uma. Consegue acreditar nisso? Isso demonstra o quão resistente nós somos à mudança. Nós mudamos no último caso. Nós mudamos, vamos até o último caso, até que uma tragédia faça a gente mudar, até que uma situação faça a gente mudar, até que a decisão de uma outra pessoa nos obrigue a mudar. Mas a gente só muda mesmo em último caso, se é que muda. Porque mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Mas as misericórdias do Senhor são um chamado de Deus para a gente mudar antes. Antes. Porque se a gente só muda quando é obrigado a mudar, no final a gente não muda, a gente é mudado, não escolheu mudar, foi forçado a mudar. Não teve outra alternativa a não ser mudar. Foi empurrado para fora da zona de conforto e foi contrariado ainda. Não mudou. O coração continua igual. A mente endurecida, coração endurecido, dura serviço. A verdade é que mudar só porque sofreu, isso não muda ninguém. O povo de Israel é um exemplo disso. O povo de Israel sofreu nesse episódio, foi levado para o exílio, perdeu tudo, passou vergonha, humilhação, fome, cativeiro. E sabe o que aconteceu? Mesmo no exílio, eles continuaram rebeldes. Voltaram, mas não voltaram transformados. Porque um exílio, um cativeiro, ele pode até quebrar o corpo, mas só um favor imerecido quebranta o coração.
O cativeiro, ele pode até alterar o seu comportamento, mas só a graça transforma o entendimento. É como na canção eternizada pela Elis Regina, quando ela diz assim: a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa é a dor do profeta, essa é a dor de quem prega, de quem pastoreia, de quem lidera, de quem vê aquele a quem tanto ama, depois de tudo, continuar do mesmo jeito, sem mudança. É como Jesus no alto do monte, olhando para Jerusalém e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, com lágrima nos olhos. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aí entra a misericórdia de Deus, a cada manhã, renovada, viva, paciente, não para nos acomodar, mas para nos empoderar para mudar. Porque graça não é só perdão, graça é o poder de Deus para a gente mudar, para a gente escolher diferente. A graça é o que nos dá forças para quebrar ciclos, que vêm inclusive dos nossos pais. A graça é o que te empodera para não repetir os padrões antigos. A graça te tira dessa sobrevivência maldita e te possibilita vida, e vida em abundância, numa jornada de transformação. Porque viver negligenciando a oportunidade de mudanças, viver negligenciando, ignorando o fato de que nós podemos mudar e podemos ser os protagonistas das nossas mudanças na nossa vida. Quem vive dessa maneira se assemelha a bicho. Bicho. Os bichos que são assim. Por exemplo, aquele camarada que diz assim para a esposa: quando você casou comigo, você sabia que eu era assim. E a esposa diz assim: eu sabia. O que eu não imaginava é que depois de 20 anos você ia continuar do mesmo jeito e não ia mudar nunca. Porque quem fica depois de 20 anos do mesmo jeito é bicho. É bicho. Não é ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós, seres humanos, nós temos esse privilégio maravilhoso de que, sendo criados à imagem de Deus, nós vivemos a tensão e o conflito constante entre a liberdade que Deus nos deu e a responsabilidade que lhe corresponde. Liberdade e responsabilidade. E o que é ser responsável? Ser responsável é ter a prerrogativa de responder. Eu sou responsável na medida em que eu tenho a prerrogativa de dar a resposta. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é que todas as manhãs, quando o sol se levanta, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E Deus olha para mim e diz assim: Wagner Miranda Neto, meu filho, bom dia. Eu digo: bom dia, Senhor. Obrigado por esse dia, pela oportunidade de viver. Obrigado. Aí ele diz assim: muito bem. Então, como é que você vai responder a esse dia? Essa oportunidade que eu estou te dando? Não me diga que você vai fazer a mesma coisa que você tem feito nos últimos 10 anos. Não me diga que você vai continuar desse jeito, tratando a sua mulher assim, fazendo negócios desonestos. Não me diga que você vai continuar com esse péssimo hábito de mentir para os outros. Não me diga que você vai continuar respondendo assim: ô Neto, você está parecendo mais com um cachorro, meu filho. E eu não te fiz cachorro. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Você pode responder diferente. Olha para frente, as minhas misericórdias estão sobre você. Você pode responder diferente. Hoje é uma segunda chance, uma nova oportunidade. Tem esperança de um futuro melhor. E eu estou dizendo que você pode responder diferente. Eu estou dizendo isso porque as minhas misericórdias estão renovando sobre você nesse dia, nessa oportunidade.
Eu não estou dizendo que hoje, necessariamente, você precisa mudar. Eu estou dizendo que hoje, obrigatoriamente, você precisa se perguntar a você mesmo, a Deus, o que é que precisa mudar, se precisa mudar, onde precisa mudar. E então decidir mudar. Decidir mudar. Tem que ter coragem para fechar os olhos e dizer: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Acreditar na possibilidade da mudança, que depois da mudança vai ser melhor. Muita gente não muda porque não acredita nisso, que depois de mudar vai ser melhor. E aí eu me lembro do Salmo 23, o salmista dizendo: a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Na Bíblia a mensagem vai dizer: correrão atrás de mim. É como se eu estivesse prestes a fazer, ao cometer algum erro, algum pecado, algum erro que seja, e Deus chama a bondade e a misericórdia diante da presença dele, diz assim: corram atrás do meu filho, alcance o meu filho. E muitas vezes a gente está correndo delas, elas estão correndo atrás da gente, a gente correndo delas. Então pare, hoje é uma noite para você parar e deixar a bondade e a misericórdia do Senhor alcançarem você. É acreditar que pode ser melhor, pode ser diferente, porque as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre nós. É não ter medo das mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Quem sabe você chegou aqui essa noite apenas se lamentando, e há quanto tempo você vem só se lamentando? Se lamentando. Quem sabe você está sentado na sua situação, se lamentando, vivendo de lamentação. Eu quero dizer para você hoje que a misericórdia do Senhor está te dando mais uma chance. Enquanto a gente está vivo, há possibilidade de mudança. Deus está nos dando mais uma chance, então não desista, não fique sentado aí na sua situação se lamentando. Olha para o futuro, porque se você está vivo, Deus está te dando uma segunda chance. Amanhã, meus irmãos, segunda-feira, será um novo dia. E quando o sol nascer amanhã, junto às misericórdias do Senhor terão nascido junto com Ele. E Deus estará perguntando para mim e para você assim: e aí, como é que você vai responder a esse novo dia? A essa nova chance? E mesmo que a impressão seja a de que ainda somos os mesmos, graças à misericórdia do Senhor, não precisamos continuar sendo. E então todos nós poderemos cantar: já não somos os mesmos, e vivemos. Já não somos os mesmos, e vivemos como nosso Pai. Se coloque em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa noite, Pai, diante de Ti, nós sim trazemos o nosso lamento. Nós sim trazemos, Senhor, as nossas aflições, o nosso delírio, o nosso pesar. Quando nós olhamos para trás, a gente enxerga, Senhor, o nosso passado e tudo que foi feito, ou o que deixamos de fazer. Isso dói, Senhor. Quando olhamos para trás, a nossa alma desfalece dentro de nós. Mas essa é uma noite que nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança são as misericórdias do Senhor se renovando sobre nós, com um convite de uma nova oportunidade, de uma nova chance. E a minha oração é para que a gente não venha desperdiçar essa chance que o Senhor nos dá todos os dias. Uma chance de mudança, de desfrutar da Tua graça que nos ensina a ser diferente, a não ser mais os mesmos. É verdade que quando olhamos para trás, nós não somos quem nós gostaríamos de ser ou quem o Senhor nos chamou para ser, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Mas é verdade também, Senhor, que ao olhar para trás, nós já não somos os mesmos. O Senhor tem formado em nós as virtudes, o Senhor tem nos feito a imagem do Teu Filho, e é isso que eu
insisto em pedir essa noite, mais uma vez, para que nós como igreja possamos olhar para frente e enxergar um futuro de esperança, porque junto com um novo dia, o Senhor nos dá uma nova chance de recomeçar. Recomeçar, Senhor. Recomeçar nas nossas relações, no nosso casamento. Recomeçar na nossa relação com o filho, na nossa relação com o pai. Recomeçar no nosso caminho contigo, um caminho de fé. Recomeçar, Senhor, na vida profissional, na gestão da nossa casa, das nossas finanças. Recomeçar nos hábitos saudáveis, que assumimos a responsabilidade. Recomeçar, Senhor. Recomeços. Que nesses recomeços nós possamos enxergar um horizonte se abrindo de esperança e aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Aproveitar as segundas chances que o Senhor nos oferece, graças às suas infinitas misericórdias. Muito obrigado por isso. Alcance a cada coração, Senhor, essa noite. A cada coração, fazendo tudo novo, Senhor. Um novo tempo, um tempo de esperança, Senhor. Esperança nos nossos olhos, esperança no nosso olhar. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Somos gratos pelas Tuas misericórdias, Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, receba essa mensagem e que Deus te abençoe. Lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Life House, life em sua vida. Deus abençoe a todos.